Órgãos de saúde em Goiânia declaram já em 2013 que este é o maior surto de dengue nos últimos 10 anos. O que mais preocupa pesquisadores: o mosquito transmissor está cada vez mais resistente aos inseticidas usados em campanhas contra a doença em todo o Brasil. O que fazer? Qual é o papel da ciência no combate à dengue? No programa de hoje, vamos conhecer a aplicação de descobertas científicas e as ações do poder público para amenizar este problema em uma discussão entre pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. A partir de agora, no Viver Ciência. A pesquisa é intitulada Caracterização Fenotípica e Genotípica da Resistência a Inseticidas em Aedes aegypti. Então, o projeto propõe avaliar as populações de Aedes aegypti em alguns bairros da cidade de Goiânia e avaliar a resistência dessas populações de mosquito aos inseticidas mais amplamente utilizados no Brasil. A pesquisa já está em fase de finalização e contou com a participação de instituições de Goiânia e do Rio de Janeiro. No laboratório do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, acontece a análise das larvas do mosquito. Isso garante a coleta de dados referente ao comportamento do inseto quando submetido a porções do inseticida. A partir do momento que se passa a combater o vetor, que é o responsável pela transmissão do vírus da dengue em uma determinada região, as alternativas mais utilizadas são os produtos químicos, que no caso são os inseticidas. Cada inseticida, ele age de uma determinada forma para chegar à morte dos insetos. Essa ação do inseticida no inseto, ela vai diminuindo com o tempo através da seleção natural. Ocorre isso por causa das mutações que ocorrem ao longo do tempo nos insetos. A partir do momento que esse inseto ele apresenta essa mutação e essa resistência ao inseticida, esse inseticida passa a não funcionar mais. Através dos resultados, a pesquisa pretende oferecer ao poder público um retorno que beneficie a população. Os programas de controle de combate, de controle a esses mosquitos são utilizados com inseticidas e é possível que esses inseticidas não sejam eficazes no controle desses mosquitos. Então, esse projeto em particular visa a qualidade desse controle. O projeto é um projeto bastante amplo, que contou com colaboração de diversos pesquisadores no Brasil, não só aqui no estado de Goiás. Contou com a participação de vários professores do próprio Instituto de Patologia Tropical da Universidade, mas contou também com a participação de pesquisadores na Fiocruz, no Rio de Janeiro, na Fundação no Rio de Janeiro, e também com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E nós estamos aqui no estúdio do Viver Ciência com a Francesca Guaraciaba, que está finalizando o mestrado em Medicina Tropical, e com Pedro Vitor Lemos Cravo, que é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Os dois são integrantes da pesquisa sobre a resistência de mosquitos Aedes aegypti a inseticidas. Estão aqui para conversar um pouco mais sobre este assunto. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Professor. Obrigado. Francesca. Obrigada. E a gente começa então o nosso bate-papo de hoje, Professor, como foi o processo da ideia da pesquisa até a sua execução, Como funcionou a elaboração do projeto? Bom, esse projeto, como todo projeto científico, ele surge de duas coisas principais. A primeira é o interesse do próprio investigador pelo assunto. E a segunda é a necessidade de abordar um problema que nunca foi abordado antes, ou que precisa de mais aprofundamento. Nesse caso, as duas coisas se congregaram para nós chegarmos a esse projeto de pesquisa. Nós trabalhamos com controle de vetores e nós trabalhamos com biologia molecular e genética. E ao mesmo tempo nós percebemos que existia uma necessidade nessa fase, em que, principalmente que a dengue está sendo um problema grave de saúde pública em Goiânia e em Goiás como um todo, que existia uma necessidade de entender se o inseticida que é oficialmente usado contra o mosquito da dengue, para controlar a dengue, se ele funciona ou se ele não funciona. Porque é possível que a gente esteja utilizando um inseticida que não funciona. Então ele surgiu dessas duas necessidades principais e a ideia progrediu a partir daí. Compreendo. Francesca, a pesquisa está inserida em qual
núcleo de pesquisa da UFG. Fala um pouco a respeito disso para a gente compreender melhor de que maneira ela se estabeleceu, né, dentro do núcleo, por favor. A pesquisa está inserida no núcleo de pesquisa de controle de artrópodes, como o Pedro acabou de dizer, que nós participamos no laboratório de patologia de invertebrados, que junto com outra equipe de pesquisadores, que é o Christian Luz e também o Everton Fernandes. Eles lá no laboratório, nós também trabalhamos com outras alternativas de controle de artrópodes vetores, que é uma alternativa de controle para Aedes aegypti, e também para a área veterinária, que é usando fungos entomopatogênicos no controle de carrapatos e também de Aedes aegypti. Então daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter e Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir no Viver Ciência, você vai ver como o estado de Goiás vem sendo afetado pela dengue nos últimos anos, as estratégias do governo para tentar amenizar o problema e o que os pesquisadores têm a dizer sobre esses métodos. Fique com a gente. A ciência é viva quando você se propõe a descobrir algumas doenças e, ao mesmo tempo, tratá-las, se propõe a melhorar a vida do indivíduo. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a mestranda Francesca Guaraciaba e com o professor Pedro Vitor Lemos Cravo. Bem, como a dengue tem afetado o estado de Goiás e o que está sendo feito para combater o mosquito causador da doença? Acompanhe na reportagem. Em 2012, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás registrou 31.952 casos de dengue. Uma redução relevante, já que no ano anterior, mais de 44 mil pessoas fizeram parte dos registros em hospitais e postos de saúde do estado. Mas tanta mudança assim nem pôde ser comemorada. Dados divulgados já em 2013 indicam a maior endemia dos últimos 10 anos, mais de 160 mil casos. Mesmo com dados alarmantes, as ações feitas aqui continuam as mesmas que ocorrem no Brasil todo: visitas domiciliares e o uso de inseticidas. Hoje não se sabe se tem alguma notícia sobre a vacina contra a dengue. A doença ela é totalmente vetorial, então todos os trabalhos, seja ele de visita domiciliar, educação em saúde, conscientização, ele se baseia no controle do vetor, no controle do mosquito transmissor da doença. Uma das alternativas é combater o inseto na fase de larva, ou seja, impedir que o mosquito seja gerado. Os estágios da fase jovem, né, que são a fase de larvas do mosquito, hoje nós estamos utilizando um produto chamado diflubenzuron, que é a base de ureia, que ele afeta a síntese de quitina do desenvolvimento do inseto. Esse produto impede o desenvolvimento do inseto. Isso por quê? Porque nós utilizávamos o organofosforado, Temefos. E com esses estudos que nós fizemos pelo Ministério da Saúde nos laboratórios de referência, indicou resistência ao organofosforado. Por essa razão, tivemos que fazer a substituição. A pesquisa é fundamental porque ela é orientativa, ela vai indicar caminhos. Mas entre a pesquisa e aqueles que fazem o serviço, esse tem que ter um ponto de ligação, né? Como fez referência ao trabalho da mestranda, ela fez um trabalho que é orientativo no sentido de só utilizar os produtos que não apresentaram resistência ao mosquito. Então, a pesquisa é isso, ela mostra caminhos. Mas e o serviço é que vai adquirir ou atender ou não esses caminhos para o controle. Bem, Francesca, a pesquisa analisou a amostra de 3 bairros de Goiânia, não é isso? Eu vou até citar aqui os bairros Fim Social, Sudoeste e Jardim América. Eu queria que você falasse para nós como foi feita a escolha desses bairros e como foi o trabalho de campo. Foi difícil? Vocês encontraram muita dificuldade nessa etapa? Quem me ajudou nessa etapa foi a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Wellington Tristão. E essa escolha dos bairros nós escolhemos aleatoriamente, mas tomamos o cuidado de escolher bairros que representassem a região norte, sul, leste e oeste da capital.
Mas o quarto bairro que foi selecionado, não houve amostra significativa para fazer os bioensaios, que era até o bairro Urias Magalhães. Então, nós escolhemos esses bairros e uma das questões que nós achamos mais complicadas é justamente a implantação da armadilha no local. Quem faz esse trabalho são os agentes de saúde, mas nós percebemos assim que os moradores geralmente podem não aceitar colocar essas armadilhas no peridomicílio, na residência deles, e também o fato da destruição da armadilha, que é através da armadilha que nós coletamos os ovos para ter as próximas gerações para realizar os bioensaios, os testes de resistência. Mas essas armadilhas elas podem ser destruídas tanto pela chuva quanto por animais. Essas armadilhas são chamadas de ovitrampas e elas são apenas um pote preto com a palheta que é para a coleta dos ovos. E também essa água que fica dentro do pote, ela pode secar, dependendo do tempo, dependendo do mês que for realizada a coleta, e então impossibilita a coleta dos ovos. Então essa é uma etapa muito difícil. Eu tenho aqui o número que foram 180 armadilhas colocadas, Exatamente. né? Professora, a quantidade de ovos, né, que foi capturada, digamos, nessas armadilhas, surpreendeu a equipe? Sim, eu penso que sim. Nós tivemos principalmente um nível de infestação muito elevado, significando o quê? Significando que cerca de 70% das armadilhas que nós instalamos, elas apresentaram ovos, quer dizer, um mosquito pôs ovos em 70% das armadilhas que nós colocamos. Isso significa, por outras palavras, que se você imaginar uma amostra de 10 domicílios, 7 dessas casas têm mosquitos que podem transmitir a dengue. Então, esse nível de infestação foi bastante elevado. Bem como o número de ovos que nós coletamos. Nós coletamos por cada bairro cerca de 7.500 ovos. Então, foi um número muito elevado, significando que existe uma elevada infestação por parte do mosquito que pode transmitir a dengue, o Aedes aegypti. Então, sim. Bem, a pesquisa mostrou que as populações de mosquito Aedes aegypti que têm resistência elevada em relação à deltametrina, né? A gente, para entender melhor essa situação, professor, que consequências práticas essa resistência causa ou traz para essa análise? Bom, em termos de consequência prática, eu acho que é muito simples de entender no sentido de nós sabermos que o mosquito é o vetor de transmissão. Então, se o mosquito não puder ser eliminado, a transmissão continua ou piora. E aquilo que nós demonstramos é que provavelmente a deltametrina, que é um inseticida que é usado oficialmente contra um mosquito, ele não funciona. Não funciona. Então, as consequências sociais dessa observação, elas são bastante gravosas, porque nós estamos perante uma situação em que o governo estadual desperdiça recursos numa medida que provavelmente não funciona. Não só ele desperdiça esses recursos, como por ela não funcionar, a transmissão provavelmente não será interrompida. Então, essa é a principal consequência. Professor, eu vou aproveitar um gancho da sua resposta. Claro. Qual seria, então, a barreira que limita a chegada do conhecimento científico produzido na UFG, por exemplo, para que o governo tenha acesso a essa informação e possa, de repente, em parceria, produzir algo que combata, de fato, o mosquito? Essa é uma boa pergunta. Acho que é uma falta de comunicação que nem sempre acontece entre o meio académico e as instituições sociais responsáveis. Não sei como resolver, mas este programa é um bom princípio para que isso aconteça. Eu penso que isso aí é uma coisa, é um fato bastante importante. Que isso resume a nossa discussão. Assim, sim, eu penso que sim, que essa falta de comunicação entre o meio académico, não só no nosso projeto, mas em outro, ocorre mais do que nós gostaríamos que ocorresse. E nós estamos pensando em estratégias para tornar estes resultados públicos e, eventualmente, eles terem um impacto em termos dessa medida de controle da dengue. Ok, Francesca, diante dos resultados na pesquisa, qual seria a melhor maneira de combater, então, a Aedes aegypti, além da prevenção?
né? O governo deve mudar a estratégia de combate ao mosquito. Fala um pouco para nós a respeito disso. Ok. Então, essa estratégia, ela deve sim ser mudada, como disse anteriormente. O inseticida, ele tem o seu mecanismo de ação, cada inseticida tem um mecanismo de ação diferente sobre o inseto. Então, acredito que uma estratégia muito importante a ser tomada pelo governo seria a mudança desse composto, que tivesse um mecanismo de ação diferente para conseguir agir contra o inseto causando sua morte, ajudando no controle desse vetor em Goiânia. A prevenção, como você acabou de falar, ela ainda continua sendo a melhor estratégia, que é a ação da população juntamente com os agentes de saúde. Só que essa ação da população, ela deve também deve ser junto com esse controle químico, não só uma ação, e sim as duas em conjunto, e também porque os inseticidas, eles são aplicados apenas em épocas de epidemia, tanto, de fato, pelo seu efeito deletério, tanto para o ambiente quanto para o ser humano e outros animais. Então, acredito que essa seja a melhor estratégia, a mudança do composto e também a ação populacional, juntamente com o controle químico. Qual foi a etapa mais desafiadora no processo? A etapa das realizações dos ensaios. Pela falta de estrutura na nossa universidade, então houve essa procura por um outro instituto e nós realizamos toda essa parte prática dos ensaios biológicos e também dos ensaios moleculares na Fiocruz do Rio, justamente com a UFRJ, que eles já têm o laboratório de fisiologia e controle de artrópodes. Então, eles já têm essa estrutura e já trabalham com isso há bastante tempo e nos ajudou bastante. Então, essa era a nossa maior dificuldade. Okay. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos em seguida o nosso bate-papo. Daqui a pouco, no Viver Ciência, um especialista vai fazer perguntas para os nossos entrevistados. E você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em Saúde Pública do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. A ciência, conhecimento científico, é aquele conhecimento que o pesquisador ou o cientista faz de forma deliberada a partir do conjunto teórico pré-existente, com o objetivo de esclarecer fatos, fenômenos, ideias ou qualquer outra indagação que se tenha sobre um objeto digno de ser pesquisado pela ciência. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que analisa a resistência do mosquito Aedes aegypti a alguns inseticidas. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é o Wolf Christian Luz, que é doutor em parasitologia e microbiologia. Qual é o impacto dos resultados sobre o controle de Aedes aegypti na cidade de Goiânia? Professor, por favor, responda. Nós temos que distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é a importância do trabalho, outra coisa é o impacto do trabalho. A importância do trabalho é extrema, dado nós termos demonstrado a resistência do mosquito à deltametrina e termos também demonstrado que existem mutações que esses mosquitos portam que determinam essa resistência. Então a importância é enorme. O impacto depende do facto de se essa pesquisa vai ser traduzida em ações concretas ou não. Se ela for traduzida em ações concretas, como por exemplo a consciência que o controle do mosquito baseado no inseticida deltametrina tem que ser mudado, o impacto será grande, porque beneficiará as populações goianas no caso desse inseticida ser trocado por um inseticida que seja de facto eficaz e que possa limitar a transmissão do vírus da dengue em Goiânia. Vamos então para mais uma pergunta. Baseado nos encontros, os estudos, quais seriam os próximos passos para aprofundar a pesquisa? Por favor. Okay. Bom, os próximos passos para aprofundar a pesquisa será desenvolver esse projeto a nível estadual,
onde o número de amostras será bem maior e também essas coletas serão realizadas em novas localidades, ou seja, no estado inteiro, pois essa avaliação contínua da resistência de populações em uma região, ela é bastante importante. E Goiás, por apresentar números tão elevados de casos de dengue e também de óbitos no país, ela não possui essa avaliação da resistência de populações de Aedes aegypti e também não possui uma pesquisa sobre a variabilidade genética, ou seja, dessas mutações que acarretam resistência ao Aedes aegypti, a esses inseticidas utilizados na região. Ok, então. Como é possível fazer pesquisa relacionada a doenças tropicais como a dengue na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. Existe um estímulo para que o aluno entre bem precoce, entre em contato com as atividades de pesquisa. Então, os alunos são estimulados ou bem-vindos a partir já do primeiro, segundo semestre a procurarem os editais, os professores que oferecem participação de alunos nos projetos de pesquisa. O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública tem 2 programas de pós-graduação estrito sensu. O programa de Medicina Tropical e Saúde Pública, que é o programa que eu coordeno, e um programa da relação parasita-hospedeira. Tem também especialização, residência médica em doenças infecciosas. Na área do programa de pós-graduação, tem nível mestrado e doutorado. Na pós-graduação, estrito sensu, isto é, mestrado e doutorado do programa de Medicina Tropical e Saúde Pública, são 6 áreas de concentração. Essas áreas vão desde aspectos clínicos das doenças infecciosas, ou seja, aquela que lida mais com pacientes com doenças como dengue, tuberculose, hanseníase, AIDS, e uma parte que é ligado às características do agente, a parte microbiológica. Então, aqui também tem uma área forte no estudo de quem são esses agentes, dos vírus, das bactérias, dos fungos, dos protozoários. Uma outra área é a interação entre a pessoa, as características da doença, do doente, e o micro-organismo, e aí a parte da patologia, da imunologia, como é que o indivíduo, a pessoa infectada, responde, tem uma resposta de defesa a esse agente. E um terceiro grande grupo, que é da área da saúde coletiva, como essas doenças, por exemplo, dengue, afetam a população, quais são as repercussões clínicas, econômicas. Então, o Instituto oferece pesquisa nesses 3 grandes eixos: clínica, ou seja, o que as pessoas, o doente apresenta, o estudo do agente, dos vírus, dos fungos e a repercussão do ponto de vista do coletivo. Eu sugiro que entrem no site do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, tem o nome dos professores, as linhas de pesquisa, o e-mail. Hoje é a melhor maneira de entrar em contato, é por e-mail com os diferentes professores e se apresentar, dizer que tem interesse, que gostaria de conhecer um pouco daquela área. Para o mestrado e doutorado, as inscrições acontecem, a seleção, em 2 momentos no ano letivo, normalmente no começo, e no segundo semestre as inscrições são em julho e a prova, a seleção, em agosto. Mas todas essas informações estão disponíveis no site do Instituto. Bem, então agora eu quero agradecer a participação de vocês 2 por terem aceitado o nosso convite e abrir um espaço para considerações finais. Por favor, professor. Bom, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos que dirigi no início à TV UFG por ser um veículo de divulgação desse projeto que nós achamos que é importante. Só terminando de falar que nós temos muito trabalho para fazer ainda. Esse trabalho, como a Francesca referiu, vai ser continuado e o nosso desejo no futuro, além do trabalho bom que nós fizemos, é conseguir ser mais autónomos na UFG, montar o nosso próprio laboratório, depender menos de laboratórios no exterior. Eu tenho muita fé que a gente consiga isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor. Francesca, também agradeço a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, também o reconhecimento pela parte de vocês, e também queria fazer
os meus agradecimentos tanto a vocês e a todos que colaboram, porque uma pesquisa, geralmente, ela não é apenas de um grupo, né? E é de todo mundo que ajuda, todo mundo que participa, que dá sua colaboração. E também ressaltar essa parte da ação da população, que continua sendo bastante importante, pois os resultados que nós tivemos no nosso trabalho foi realmente preocupante, muito alto o nível de resistência. Então, acredito que, principalmente na época de chuva, que essa ação populacional continue agindo para poder melhorar, já que o controle químico é um pouco defasado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Pesquisa e Inovação da UFG, e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.